Um bebê especial. O Egito estava cheio de israelitas. Um novo faraó teve medo que os israelitas tivessem poder demais. Então, ele os tornou escravos e os tratou muito mal. O faraó ordenou que todos os meninos dos israelitas fossem mortos ainda bebês. Uma mulher colocou seu bebê num cesto e o escondeu na beira do rio. A irmã dele ficou observando. A filha do faraó estava nadando no rio. Ela encontrou o bebê e decidiu ficar com ele. A irmã do bebê ofereceu a ajuda de sua mãe para cuidar dele. A filha do faraó deu a ele o nome de Moisés. Moisés cresceu. Um dia ele viu um egípcio batendo num israelita. Moisés matou o egípcio. Então ele fugiu para Midian e cuidou de ovelhas durante 40 anos. Moisés cuidava das ovelhas no Monte Horebe. Lá, ele viu uma moita em chamas e ouviu a voz de Deus. O meu povo está sofrendo, Moisés. Eu escolhi você para libertá-los. Eu não consigo! Exclamou Moisés. Eu vou ajudá-lo, prometeu Deus. Jogue seu cajado no chão. Moisés fez isso. O cajado se transformou em uma cobra, e quando ele a pegou, tornou-se novamente num cajado. Coloque a mão dentro de sua capa, disse Deus. Moisés fez isso. Quando a tirou, sua pele estava doente. Quando a colocou novamente dentro da capa, ela foi curada. Mostre isso ao faraó, disse Deus. Eu não sei falar muito bem, disse Moisés. Eu lhe darei as palavras, disse Deus. Seu irmão Arão pode ajudar. Então, Moisés foi dizer ao faraó para libertar os israelitas.
Aqui é o José Alfredo, eu sou o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero me dirigir a você que é presbiteriano, que frequenta as nossas igrejas. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mais do que nunca, a igreja na casa, estimulada entre a família, é a melhor alternativa para esses momentos. Mas há um fato pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você que é um crente presbiteriano e quero lembrá-lo do compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Eu lembro que o pastor depende disso, eu lembro que os colaboradores da igreja dependem disso, eu lembro que os missionários que a sua igreja ajuda precisam disso, eu lembro que os serviços essenciais que a igreja usa, tais como água, luz, telefone, mesmo que periodicamente suspensos, eles vão ser cobrados lá na frente. Então é preciso que haja isso. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer.
noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós temos o privilégio de podermos estar aqui pregando essa palavra que Deus colocou no nosso coração numa noite, num domingo tão maravilhoso, dia e noite que o Senhor faz para que o adorássemos. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos trazido de forma tremenda, com todas as misericórdias que Ele tem exercido sobre a igreja dele. Queridos, nós queremos, para a leitura nessa noite, pedir aos irmãos amados que abram as suas Bíblias e nos acompanhem, aqueles que puderem. Nós vamos fazer leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 11. Por favor, os irmãos, nos acompanhem. A vida do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-os, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o Senhor por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui diante da Tua palavra. Palavra, Deus, que é poder, é misericórdia, mas também, ó Pai, é uma palavra que, para muitos, ela serve de condenação. Mas para os salvos em Cristo Jesus, é bênção. Assim como o Senhor nos dá essa palavra maravilhosa essa noite. Deus, muito obrigado. Toque no coração de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, para que sejamos sempre reavivados no Espírito Santo, buscando somente aquilo que se encontra no coração do Senhor. Que nós, como homens, ó Deus, sejamos colocados para baixo, mas que possa vir a lume, ó Deus, vir a luz, o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Por isso nós louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro dos primeiros Tessalonicenses, ele é maravilhoso, assim como toda a palavra de Deus. Mas eu creio que cada um de nós, quando estamos lendo a Bíblia, pelo menos particularmente eu sou dessa forma, eu vibro quando eu estou lendo a palavra de Deus. E quando eu consigo perceber essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele começa lá no capítulo 1, e nós lemos aqui o encerramento, que é o capítulo 5, que vai até o versículo 28, nós lemos apenas 11 versículos. O que se trata dessa carta de uma forma geral, de uma forma maravilhosa, para o conteúdo do nosso coração e daquilo que o Espírito fala a cada um de nós, é que Paulo vai a Tessalônica e durante 3 semanas ele prega ali a palavra de Deus. E na companhia dele,
está Silas e Timóteo. E é bom, é muito bom, porque mesmo pregando a palavra de Deus, ele mostra aqui dentro dessa carta que houve uma perseguição a ele e Silas e Timóteo. E eles têm que sair dali muito rápido. Mas Paulo não esquece de ninguém. Assim como o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não se esquece de nenhum de nós. Então ele manda Timóteo voltar lá em Tessalônica e ver como é que está os irmãos lá, o que aconteceu com a palavra de Deus. Ela deu fruto, ela não deu fruto. E Timóteo vem e traz um relatório maravilhoso e fala: olha, irmão, o evangelho lá explodiu, o povo está com sede da palavra de Deus. Muitos creram e estão pregando essa palavra de Deus, certo? Há dificuldades ali, mas a semente que foi jogada, ela germinou, ela nasceu de forma maravilhosa e ela está crescendo, só que ela precisa de cuidados. Assim como a lavoura precisa de um cuidado para que as pestes daninhas não a danifiquem, essa palavra, ou cada um daqueles irmãos precisava de cuidado. E quando você passa por toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses, principalmente a primeira carta, aí você chega aqui no encerramento. E esse encerramento, ele é muito legal, porque o capítulo 5, Paulo dá uma exortada, Paulo dá uma chacoalhada no povo dali de Tessalônica. Ele começa falando e dando um questionamento muito forte a isso aí. Eu queria, em nome de Jesus, que a gente falasse aqui um pouco sobre estar atento à palavra de Deus, estar atento aos acontecimentos. Porque o que Paulo fala nessa carta está muito claro nos nossos dias, está muito óbvio no que está acontecendo nos nossos dias. E ele já começa no capítulo 5, versículo 1, fazendo um questionamento muito forte a todos os quais ele enviou a carta. E ele fala da seguinte forma: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Ou seja, quando você fala isso aqui, ele dá um choque de realidade no povo. E esse choque de realidade, ele é trazido para os nossos dias. Quase todas as mães e pais que cuidam bem dos seus filhos, existe um momento que ele senta com o seu filho, ou nós pais sentamos, quando eu digo pais, pai e a mãe, nós sentamos com o filho e falamos assim: não existe necessidade para que eu falasse isso com você. Você aprendeu dessa forma, você ouviu dessa forma. Por que agora eu tenho que voltar a falar com você algo que você sabe? Então ele começa: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva sobre essa situação aqui. A volta do Senhor Jesus, a iminência dessa volta. Aí ele fala no versículo 2, e ele começa, e ele vai exortando o povo, e ele fala: pois vós mesmos estáis inteirados, ou vocês mesmos sabem disso, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, não adianta, você não vai saber qual é esse momento. Não é isso. Aí quando nós nos arremetemos para Mateus 24, de uma forma bem clara, lá no versículo 36 fala: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Paulo repete lá Mateus 24, 36, ninguém sabe a hora, mas você sabe que Jesus voltará. Eu não precisava estar falando isso aqui. Eu não precisava passar por essa situação. E o dia do Senhor vem como ladrão. Você tem que estar atento, porque você não vai esperar o ladrão na sua casa. Você não vai estar totalmente ligado para a hora que esse ladrão... Você precisa dormir, você precisa alimentar, você precisa trabalhar. Realidade, é isso que ele coloca
para os irmãos de Tessalônica e coloca para os nossos dias. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem a dor de parto que está para dar à luz, nenhum de modo escaparão. Queridos, ninguém escapará da volta do Senhor Jesus. Ninguém. Nada passará dessa volta. Todo olho verá. É isso que a palavra de Deus diz. Todo olho verá, todo joelho se colocará, se dobrará diante do Deus eterno, daquele que virá para julgar vivos e mortos. Então, nesse primeiro ponto sobre o choque de realidade, que Paulo entra falando para cada um de nós, é exatamente isso. Fica atento, fica esperto. Outro dia eu estava, aliás, eu estou lá em Jequiri, estou no meio de um povo assim bastante rural. Aí, essa semana eu estava comprando uma carne no açougue e de repente chegou um cara lá e falou umas bobagens lá. Aí o dono do açougue virou para ele e falou assim: rapaz, fica veiaco. É isso que Paulo fala. Fica atento, fica esperto. Você não está vendo os sinais? Isso! Quantos mil anos atrás, mais de 2000 anos, mas os sinais estão aí, cada dia mais evidentes. Agora nós estamos sentindo na nossa pele, no dia a dia, na maneira que se comporta todo o clima, os animais, tudo se traduz para a volta do Senhor Jesus. Os homens avarentos, gananciosos, e tantas coisas ruins, Jesus está à porta. Choque de realidade. É claro, a volta de Jesus. É isso que Paulo fala nesses 3 versículos iniciais. Fala de Tessalônica. Há 2000 anos atrás. Opa! Fiquem atentos. Que Jesus está às portas. E aí, queridos, o segundo ponto que nós temos, que Deus colocou em nosso coração, é algo mais forte ainda, porque Paulo fala assim, nesses versículos aqui, do versículo 4 ao versículo 11, ele fala assim: ponha-se em estado de alerta. Ponha-se em estado de alerta. É como o comandante chegasse para o soldado e falasse: olha, uma guerra está para acontecer. Quero que todos fiquem atentos. O inimigo pode chegar a qualquer momento. Neste caso aqui, se trata da volta do Senhor Jesus. O Salvador virá a qualquer momento. E ele vai repetindo aqui embaixo: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. E aí, queridos, quando ele fala isso aqui, até o versículo 6, que ele fala para a gente não dormir, ele fala da seguinte forma: olha, se nós, como filhos do Senhor Jesus, pensarmos que a volta dele é algo triste, você tem algo de errado. Porque eu tenho que tratar a volta do Senhor Jesus como um dia maravilhoso na minha vida. É algo que eu anseio, a volta do Senhor Jesus. É algo que eu preciso trabalhar com a minha família, com a igreja do Senhor Jesus, com aqueles que recebem o Espírito Santo, com um dia maravilhoso. O dia vai ser treva, e ele começa falando aqui, aqueles que estão nas trevas, mas você é do dia. Aqueles que estão nas trevas, vai ser dia terrível mesmo. Vai ser o pior dia para eles, que vão para o inferno. Mas para você que tem Cristo Jesus, é um dia maravilhoso. É o dia que você estará diante de Deus. Com todas as suas dificuldades, sim. Porque a Bíblia que diz, nós já falamos anteriormente, que todo joelho se dobrará diante de Deus. Mas o que Paulo fala para os de Tessalônica e para nós, é que vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia perfeito. Vai ser um dia onde tudo aquilo que você passou e todas as dificuldades serão recompensadas. E melhor ainda, mesmo aqueles que morreram na fé no Senhor Jesus, eles ressuscitarão e ressuscitarão primeiro. Depois nós estaremos, aqueles que estarão vivos, não sabemos se nós estaremos, mas pode ser que sim, porque a volta é a qualquer momento, aí nós estaremos diante de Deus.
Como é bom poder ansiar esse dia. E aí Paulo vai caminhando com cada um dali, de Tessalônica, e falando para eles: foi muito bom estar dentro com vocês, pregando essa palavra maravilhosa. E como foi gratificante eu ter recebido o relatório de Timóteo, que trouxe, apesar de 3 semanas somente que eu estive aí, mas a vontade é de estar, é de voltar aí. Eu sei que tem muita gente contra mim aí, mas eu quero estar com vocês. Se eu não posso estar presente, eu estarei presente em espírito. E eu queria ler o versículo de número 9, que fala o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez salvos, queridos, salvos para sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho que me preocupar. Aliás, a preocupação que cada um de nós temos que ter é de pregar a palavra de Deus. Porque quem vai fazer a ação final é o Espírito Santo. E nós temos que pregar. Mas com a minha salvação, eu já sou salvo, você já é salvo em Cristo Jesus, nós somos salvos. É isso que Paulo fala. Nós somos salvos em Cristo Jesus. É o suficiente. E é maravilhoso para cada um de nós. É muito bom a gente poder se olhar e nós, em nome de Jesus, no próximo dia 23, nós estaremos iniciando os nossos cultos presenciais e a gente vai chegar, talvez nós não vamos conseguir ainda dar aquele abraço, mas pelo menos tocar, pelo menos ver a face do outro e poder conversar. Como é bom a gente olhar para o nosso irmão e orar por ele e sentir essa ação do Espírito Santo, essa coisa gostosa, essa comunhão em Cristo Jesus. Como é bom isso aí. E foi preciso que nesses dias Deus tirasse de nós isso aí, para que a gente visse, ou para que a gente sentisse no nosso coração como é bom a palavra que diz: vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando nós estamos na casa do Senhor Jesus. Como é bom a gente estar junto. Como é bom a gente vivenciar, orar e comungar com essa palavra. Indiferente disso, Deus também nos propiciou a termos pregações, a termos live, a termos a palavra de Deus entrando dentro do nosso lar e alcançando muitas pessoas que porventura não poderiam ir à casa do Senhor Jesus. E nesses dias sou alcançado por momentos como esse, de nós estarmos aqui pregando essa palavra, palavra de salvação e palavra de vida. Queridos, terceiro ponto que nós temos a colocar sobre essa palavra de Deus, ela se encontra, foi um trecho que nós não lemos, do versículo 12 ao versículo 22, quando Paulo fala da imperatividade, ou seja, o que é imperatividade? O que Paulo falou para os de Tessalônicas que são aplicáveis a nós nos nossos dias? Aqui, do versículo 12 ao versículo 22, simplesmente ordem. E quando Deus dá ordem, ele não está solicitando, ele é imperativo. Ele fala: olha, tem que ser isso aí. Se não for dessa forma, não está dentro da palavra de Deus. Agora vós, irmãos, versículo 12, por favor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Ele fala aqui, naquela situação de Tessalônica, ele fala o seguinte: irmãos, entre vós há pessoas que presidem, há pessoas que eu coloquei para que vocês os respeitam e ele vai admoestá-los. Um problema seríssimo nos nossos dias, eu que, graças a Deus, eu estou trabalhando ainda, e são pessoas que não gostam de ser admoestadas, seja no trabalho, seja nas escolas e, infelizmente, até dentro da casa do Senhor Jesus. Quando você vai admoestar alguém, ele não aceita.
mesmo que cometeu um erro dentro da palavra de Deus. E Paulo já fala lá para os Tessalônicos, olha, tem pessoas que estão aí, e eu os coloquei para que sejam, para que vocês os respeitem. Mas aí é muito legal, porque no versículo 13 ele já fala o seguinte, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Vivei é imperativo. Deus fala para cada um de nós, e é ordem dele, para que vivamos em paz. Nós precisamos trabalhar pela paz. A paz é algo trabalhado. Ela simplesmente não vem. É o seu comportamento, é o meu comportamento, é o nosso comportamento no dia a dia, a maneira de nós nos dirigirmos, mesmo diante de uma exortação, é a maneira de você falar com carinho, sério dentro da palavra de Deus, porque isso Paulo falava. Quando você vê lá no capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte, eu não vim para agradar ninguém, eu vim para pregar a palavra de Deus. E em alguns momentos lá ele é muito claro, muito óbvio. Eu não vim para bajular, eu vim para pregar a palavra de Deus, do Deus eterno. Eu vim para falar que o Senhor Jesus, ele voltará. E essa palavra eu não negocio, ela não é negociável, ela é entregue por amor e pela misericórdia do nosso Deus. Então, nesses versículos aqui, ele é bem enfático quando ele fala dessa imperatividade. Olha, viver em paz. Aí, quando você passa aqui por essa exortação, ele, no versículo 16, ele fala assim, regozijai-vos sempre. Ou seja, tem alegria, sempre alegria. Tá, as coisas estão um pouco difíceis, tá, mas a alegria no Senhor Jesus, ela não pode acabar. Ela é sempre, porque Jesus, as promessas dele, as promessas que Deus fez e as promessas que Jesus fez, todas se cumpriram, está se cumprindo nos últimos dias. Não precisa nem que a gente fale sobre guerras e essas coisas todas. É simplesmente ler a palavra de Deus, você vai ver que tudo vai se cumprindo. Os dias serão difíceis. Irmãos, essa semana também eu conversava com alguém que ele falava, rapaz, mas nós estamos sendo perseguidos. A palavra de Deus diz que vai piorar. Não vai ficar só do jeito que está, não. As coisas vão ficar mais difíceis e nós permaneceremos na presença de Deus, porque é a promessa dele que vai vir, vai nos buscar e vai levar para um lugar maravilhoso, perfeito, eterno. Eu preciso confiar nisso. Nós temos que confiar nisso. E por isso que Paulo coloca aqui, regozijai-vos, tenhais alegria. Ele não está pedindo, ele está sendo imperativo. Ele está de uma forma, eu não digo grosseira, mas de uma forma direta, ele está dando uma ordem. Segundo, orai sem cessar, ferramenta que nós temos. Como é bom você acordar de madrugada e está tudo em silêncio e você começa a falar com Deus. Você chora diante de Deus, você se alegra diante de Deus, você abre o seu coração, ali é você e Deus. Orar sem cessar, orar no trabalho, orar quando estamos dirigindo, nós olhamos para frente e nós começamos a falar, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me abençoou, o Senhor não permitiu que acontecesse nada de ruim conosco. Orar pelos nossos filhos, pelos nosso casamento, mesmo em meio às dificuldades, orar sem cessar. No versículo 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, irmãos, em todas as dificuldades, nos momentos mais difíceis, assim como nos momentos bons. Eu sei que nós somos humanos e temos as nossas fraquezas. Nós não vamos, dificilmente você consegue dar graças a Deus porque algo ruim aconteceu. Mas, irmãos, temos que dar graças a Deus, sim, sabe por quê? Porque algo poderia ter sido pior. E às vezes acontecem coisas difíceis para a gente, conosco,
para que Deus nos mostre que precisamos dar um passe atrás para depois dar vários passos adiante. Então, tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus, é bênção na nossa vida. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, não desprezeis a palavra de Deus. Julgai em todas as coisas, retende o que é bom. O que Deus requer de nós é que nós sejamos inteligentes. Julgue e retende aquilo que está dentro da palavra de Deus. E o último, abstende-vos de toda forma do mal. Faça como José do Egito. Fuja da aparência do mal para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse capítulo 5, ele encerra Tessalonicenses falando com a gente. Irmãos, coloque-se de plantão. A volta do Senhor Jesus está aí. Choque de realidade. Ponha-se em estado de alerta. Imperatividade. Ordem. Seja um cristão abençoado, grato, e busque a presença de Deus em nome de Jesus. Amados, que Deus nos abençoe, que tenhamos aí uma semana tremenda, e em nome do Senhor Jesus, na próxima semana nós estaremos juntos, mas na igreja do Senhor Jesus, para podermos orarmos juntos, ouvir a palavra, aquilo que Deus tem para os nossos corações. Vamos orar? Bondoso Deus, nós louvamos o Senhor, agradecemos pelas nossas vidas, e agradecemos, ó Deus, por essa palavra que me coloca em alerta com relação à volta do Senhor Jesus, e que todos nós, ó Deus, sejamos tocados por esse amor e por esse carinho que Deus, através de Paulo, colocou para o povo de Tessalônica e coloca para nós nos nossos dias. Ficamos atentos, pregamos a palavra de Deus e, acima de tudo, Pai, anunciar esse Senhor Jesus que está às portas. Obrigado, Deus. Louvo o Senhor e agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.
Eu acho que é exatamente essa que é a grande questão, né? A gente vive um cristianismo que, na verdade, ele é um cristianismo de gueto, que só serve para dentro das comunidades cristãs. E, na verdade, o convite que Jesus sempre nos fez é um cristianismo que é para ser vivido na sua integridade, na sua inteireza da vida. Pensar o mundo a partir dos valores que Jesus nos ensinou a pensar e a viver. E aí eu comecei a pensar pontos assim da vida, né, como um todo. Então eu quis fazer um pagode de viola. É uma forma bem-humorada do homem do campo de ver a vida como um todo e ironizar em cima de tudo aquilo. O caipira, ele pensa a vida e ele diz coisas surpreendentes, né? Então, nessa descoberta eu decidi fazer essa música. Marimbondo é preto, abelha amarela, rico anda de carro, pobre de chinela. Se o bicho ferroa, funciona a goela, pobre sonha o céu, rico ama a terra. Nas contas que fiz não sobrou nem um troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Não existe uma dor igual dor de dente, é aguda, é fina, incomoda a gente. Tem muito artista que passou pra crente, pra dar testemunha, oferta indecente. Nas contas que fiz não sobrou nem um troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Ei, menino, trem dilurido é a tal da dor de dente. Os políticos de hoje crêem no ideal da globalização, de fazer tudo igual. A praga se espalha pelo capinzal, o império se alastra engolindo o local. Nas contas que fiz não sobrou nenhum troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Ê, politicada do Brasil. Rapaz, muda as bandeirinhas, tudo continua do mesmo jeitinho. Quase tudo hoje em dia não é natural, ninguém mais é o mesmo, tá artificial. Muda a cor do cabelo e olho é normal, põe até silicone e preguei os peitoral. Nas contas que fiz não sobrou nem um troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Ei, compadre Anderson, esse dia desse eu fui no shopping center, rapaz. Quando veio olhando pro meu lado, que é mulher bonita, loirona, ajeitada. Só que na hora que eu fui aproximando de mim, assim, eu fui aproximando dela, eu percebi que aquele cabelo tava bonito, mas não era dela, não. Rapaz, linzinho nas pontas, mas lá na raizinha dele o bicho tava bem enroladinho. Sem contar, menino, que tinha umas 15 cores naquela cabeça. Vou contar um negócio pra você, o trem não tava bonito, não. Aí eu fui olhando, bonita demais. Mas não era ela, não. Aí eu pensei cá comigo, rapaz, tá bonita, mas tá mais é pra uma Robocopa. Ei. Aprendi um ditado que vem do sertão: só carro de boi que geme é dos bão. Crente que afasta se vem provação, não apruma, não vinga, não cresce mais não. Nas contas que fiz não sobrou nem um troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Sapeca aí, Eros! Ei, trem bonito!
Eu conheço gente que despreza a viola, prefere outro ritmo ao invés de uma moda. Mas quando a bichinha balança as 10 cordas, os peitos não aguentam, os meninos aboba. Nas contas que fiz não sobrou nenhum troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Nas contas que fiz não sobrou nenhum troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Nas contas que fiz não sobrou nenhum troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Trem bom. Ei, menino, esse mundo tá difícil demais de viver nele. Mas eu vou contar uma coisa pra você. Grudado na graça do Senhor Jesus, vamos embora!